Boa noite, Sandra. Boa noite, Alice. Hoje vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Como que tá o meu áudio hoje em relação à semana passada? Jóia. Isso aí. Eu vou compartilhar a tela então para a gente dar início à aula. Então, o último assunto que eu expliquei na semana passada foi soma dos divisores de um número natural. Alguma de vocês ficou com dúvida nessa parte? Porque eu lembro que teve alguém que me pediu para reexplicar hoje. Só que eu não sei se foi um de vocês. Tá, joia. Então eu vou fazer isso. Eu vou reexplicar esse assunto. Depois eu passo um exercício para vocês treinarem, para vocês verem se deu para entender legal. Então vamos lá, tem uma fórmula que nos permite calcular a quantidade de... Aliás, a quantidade também, né? Mas tem uma fórmula que nos permite calcular a soma de todos os divisores naturais de um certo número. O exemplo que eu dei na semana passada foi para achar a soma de todos os divisores naturais do 200. Então, qual que é o primeiro passo, né? Então, a gente vai sempre seguir esses passos, que aí não tem erro. Então, o primeiro passo é decompor em fatores primos o 200. Esse é o primeiro passo. Então, lembrando que os primeiros números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e por aí vai. Então a gente começa dividindo 200 por 2, que vai dar 100, divide por 2 de novo, 50, por 2, 25. O próximo é o 5, 25 por 5 vai dar 5, por 5 de novo vai dar 1. Acho que alguém entrou aí. Então, Alice, vai ficar gravado assim. O coordenador vai disponibilizar na plataforma do curso de vocês. Aí você assiste depois. Boa noite, Antônio.
Então, por enquanto, o que a gente fez foi decompor o 200 em fatores primos. Então, como nós temos 3 número 2 e 2 número 5, então 200 pode ser escrito como 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado. Então, esse é o passo depois que a gente fizer a decomposição em fatores primos. A gente diz que a forma canônica do 200 é 2 elevado ao cubo vezes 5 ao quadrado, porque a gente representa o 200 em potências de bases de números primos. Então, isso é a forma canônica, ou forma fatorada também. Então, agora nós desejamos saber quais são os divisores do 200, uma vez que a gente fez essa decomposição em fatores primos. Então, eu sei que vai ser sempre 2 elevado a algum número vezes 5 elevado a algum número. Agora, que números são esses? Primeiro, a gente vai ter uma combinação de expoentes para o 2 e uma combinação de expoentes para o 5. Então, como na forma fatorada a gente tem 2 elevado ao cubo, então para os divisores do 200, os possíveis expoentes para o número 2 vão ser 1, vai ser 0, 1, 2 e 3. E como na forma canônica o expoente do 5 é o 2, então os possíveis expoentes para o 5 vão ser o 0, o 1 ou o 2. Então, na semana passada eu expliquei que de quantas formas a gente pode combinar esses expoentes aqui, para o 2 e para o 5. Nós temos 4 elementos disponíveis para esses expoentes, e nós vimos também que 2 elevado a primeira vezes 5 ao quadrado é diferente de 2 ao quadrado vezes 5 elevado a primeira, ou seja, a ordem aqui dos expoentes importa, vai me dar resultados diferentes. E na análise combinatória, quando a gente tem resultados diferentes, a gente aplica a definição de arranjo para descobrir a quantidade de possibilidades. Então, o arranjo de 4 elementos 2 a 2 dá 12. E, de fato, são 12 divisores que tem o número 200. São todos esses aqui, ó. 2 elevado a 0 vezes 5 a 0, 2 elevado a 0 vezes 5 a primeira. E assim vai, combinando esses expoentes até chegar no 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Então tem 12 resultados possíveis aqui de divisores para o 200. Só que o nosso objetivo é isso, ó. Somando todos esses divisores aqui, quanto que vai dar? Nós chegamos na seguinte fórmula, que vem lá da soma dos termos de uma PG, que é uma progressão geométrica. Então, nós chegamos à seguinte fórmula, que vai ser, a gente primeiro aqui, ó, olha a forma fatorada, né, que é 2 elevado, deixa eu só aceitar a pessoa que entrou. Boa noite, Maria. Então, como na fórmula fatorada do 200 é 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado, na fórmula da soma de todos os divisores, vai ficar 2 elevado ao expoente, que a gente achou na fórmula fatorada, mais 1. Então, por isso que a gente tem aqui 2 elevado à quarta, menos 1, sobre 2 menos 1. Lembrando que esse 2 aqui é justamente o 2 da forma fatorada. Vezes 5 elevado ao cubo. Esse 3 aqui representa também esse 2 que a gente achou na forma fatorada mais 1. Aí menos 1 sobre 5 menos 1. Então, como que a gente pode
transformar isso numa fórmula mais visível. Então, se vocês estiverem com o caderno aí, essa parte agora que eu vou anotar aqui é importantíssima. Então, essa soma aqui desses divisores, então eu vou chamar SD, né, de soma dos divisores, igual vamos voltar aqui, ó, na forma canônica. Sempre que a gente decompor um número em fatores primos, a gente vai ter um número primo, vou chamar de N1, elevado a um determinado expoente, que eu vou chamar de... pode ser... vou chamar de A1 esse expoente. Aí eu vou ter um outro número primo multiplicando, elevado a um outro expoente, que eu vou chamar de A2, e assim vai. A quantidade de números primos vai depender do número que a gente for fatorar. Então, como que vai ficar a soma dos divisores? Vai ficar o primeiro número primo da decomposição em fatores primos, elevado ao primeiro expoente mais 1, menos 1, sobre esse primeiro número primo, menos 1, que multiplica o segundo número primo, elevado a A2 mais 1, menos 1, sobre N2 menos 1, que multiplica, aí se tiver um terceiro número primo, vai ser análogo, N3 elevado a A3 mais 1 e assim vai. Então eu vou colocar aqui reticências, porque vai depender da quantidade de números primos. Então substituindo por 2, né, esse N1, o expoente vai ficar 3 mais 1 que dá 4, aí depois vai ficar 5 elevado ao cubo, porque aqui a gente tinha 2, né? Então ficou 2 mais 1 que deu 3. Nós resolvemos essa conta aqui e achamos 465 divisores que tem o número 200. Perdão, a soma de todos os divisores do 200, né, que nós vimos que são 12 divisores, se a gente somar todos eles, o resultado deu 465. Então, essa fórmula aqui é importante vocês terem anotada aí no caderno ou em algum outro tipo de material que vocês separaram, né, para a matemática da SpaceX. E falando, né, em SpaceX, esses primeiros assuntos que nós estamos vendo, vocês não vão encontrar diretamente lá no edital, né, como números primos, divisores de número natural, soma dos divisores, e por aí vai. Isso tudo é para dar uma base boa para a gente entender conjuntos e os demais assuntos que caem na SpaceX, como eu vou mostrar agora. Eu já apresentei na primeira aula, mas eu vou mostrar aqui de novo. Esses são os assuntos que caem na SpaceX, são os assuntos mais recentes aí. Eles estiveram no edital da prova desse ano. Então, teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos,
funções, função linear, função afim, quadrática, função modular, exponencial, logarítmica, trigonometria, sendo que dentro de trigonometria ainda temos funções trigonométricas. Então, olha só, dos 17 assuntos, 7 são referentes a funções. Ou seja, é uma quantidade praticamente a metade do edital é sobre funções, ou seja, muito importante. E lembrando também que matemática tem peso 2 na SpaceX. Então, aprender esses assuntos aí é primordial, é importantíssimo, né? Devido ao peso que tem a disciplina de matemática no concurso da SpaceX. É uma responsabilidade enorme. Contagem e análise combinatória, que a gente vai ver permutação, arranjo, combinação, com muito mais detalhes do que o que eu acabei de explicar para vocês aqui nesse assunto atual. Probabilidade, matrizes determinantes de sistemas lineares, PA e PG, que eles colocam no edital como sequências numéricas e progressões, geometria espacial, geometria analítica, geometria plana, polinômios e equações polinomiais. Antes de eu dar continuidade, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu quero um exemplo aí, um exercício aí para vocês tentarem fazer em uns 4, 5 minutos aí. Que aí vocês vão perceber, né, se entenderam mesmo ou não esse assunto. O exercício é o seguinte: calcular a soma de todos os divisores do número 300. Tá aí, pessoal. Tentem fazer em 5 minutos. Tentem fazer sozinhos. E eu corrijo daqui a pouquinho. A minha conexão caiu, mas já resolvi aqui. Todos estão me ouvindo bem? Ok. Então,
Tentem calcular aí a soma de todos os divisores do número 300. Aí daqui uns 5 minutos a gente corrige junto. Vocês conseguiram se inscrever lá no meu canal? Então, Antônio, eu vou resolver junto com vocês aqui, tá? Esse 300 eu pedi para vocês de uma forma bem aleatória, tá? Aí eu vou corrigir junto, eu também não sei se vai dar esse resultado. Você conseguiu se inscrever lá, Antônio? Você se inscreveu, Maria? Deixa eu publicar aqui o link para vocês, então. Qual a cidade de vocês? Ah, sim. Eu perguntei qual a cidade de vocês.
Campos dos Goitacazes. Boa noite, Bruno. Entrou agora. Boa noite, professor. Boa noite. Então eu vou... Daqui a pouco eu mando o link. Eu vou, então, verificar se o Antônio acertou aí, tá? Ele achou 896 na soma de todos os divisores naturais de 300. Então, o primeiro passo, pega o 300 e decompõe em fatores primos. Cento e cinquenta por 2 vai dar 75. Por 2 não dá, por 3. Só para, como uma forma de recordação mesmo, não sei se todos lembram, para saber se é divisível por 3, é só somar os algarismos. 7 mais 5 vai dar 12. Como o 12 é divisível por 3, então o 75 também é. O 25 não, o próximo número primo é o 5. Dá por 5 que dá 5, que dá 1. Aqui a gente acabou a fatoração. Agora o próximo passo é escrever o 300 na forma canônica. Então 300 é igual, como o 2 está aparecendo com 2 fatores, então é 2 ao quadrado. O 3 só tem aqui, então é vezes 3 a primeira. E o 5 tem 2 fatores também. Então 5 ao quadrado. Ou seja, 300 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3 a primeira vezes 5 ao quadrado. Até aí tudo bem, né? Deixa eu ver no chat. Até aí tudo bem, pessoal? Ih, não tá não? Então peraí. É verdade, minha conexão tinha caído. Aí eu esqueci de colocar no compartilhamento da tela de novo, né? Agora acho que vai. Então, pessoal, quando vocês tiverem dúvida, né, pode clicar na mãozinha e usar o microfone também. Não precisa ficar só no chat, não. Tá? Só coloca na mãozinha que eu dou uma parada. Aí vocês podem usar o áudio também, que aí fica mais dinâmico, né? Agora dá pra ver? Ok. Então, eu peguei o 300, fiz a decomposição dele em fatores primos, dividi por 2, que deu 150, por 2, que deu 75. Quando chegou aqui no 75, eu recordei que, para você saber se é divisível por 3, é só somar os algarismos. Como 7 mais 5 dá 12, e 12 é divisível por 3, então 75 também é. 75 dividido por 3 vai dar 25.
Aí eu dividi por 5, que deu 5, por 5 dá 1. Então, como que fica o 300 na forma fatorada, ou forma canônica? 2 ao quadrado, porque o 2 tem 2 fatores, vezes 3 a primeira, porque tem um 3 só, vezes 5 ao quadrado, porque os 5 são 2 fatores. Então, até aí todo mundo pegou. Beleza, continuando. Agora é só a gente aplicar a fórmula do número de divisores do 300. Esse n significa número de divisores, né? E o que eu coloco entre parênteses é o número que eu quero saber a quantidade de divisores dele. Então, utilizando a fórmula que eu expliquei agora há pouco, vai ficar como? Ó, a gente repete. Primeiro a gente vai focar só aqui na primeira potência, 2 ao quadrado. Então a gente vai pegar a base que é 2 e no expoente sempre soma 1. Então 2 mais 1, 3. Aí subtrai 1. E embaixo, 2 menos 1. No denominador, não tem você não eleva a nada. Então deixa eu voltar lá só para vocês verem isso aí na fórmula. Tá vendo? N1 elevado a 1 mais 1, menos 1 sobre N1 menos 1. Então não tem expoente aqui no denominador. Só para lembrar aí. Agora a gente vai aqui, ó, pega o 3 elevado à primeira. Então vezes 3 ao quadrado, porque a gente soma 1 no expoente que a gente achou. Aí sempre menos 1 aqui, sobre 3 menos 1. Agora o último. A gente vai pegar aqui o 5 ao quadrado. Então, vezes 5 ao cubo, que é somando 1 aqui no 2, menos 1, sobre 5 menos 1. Agora é só a gente resolver essa expressão numérica. Então, o número de divisores que o 300 vai ter vai ser 2 elevado ao cubo dá 8. 8 menos 1, 7. Sobre 2 menos 1 dá 1 mesmo. Vezes 3 ao quadrado, 9. 9 menos 1, 8. Sobre 2. Vezes 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. 125 menos 1, 124. 5 menos 1 aqui embaixo, 4. Ó, 8 dividido por 2 vai dar 4. Que dá para a gente cancelar com esse 4 aqui. Então sobrou só 7 vezes 124. 4 vezes 7 dá 28. 2 vezes 7, 14, com mais 2, 16. 1 vezes 7, 7, com mais 1, 8. 868. O 868 foi... O Antônio achou 896. Então, Antônio, você chegou a observar aí onde que ocorreu a falha aí no resultado? Todo mundo entendeu esse cálculo? Ah, beleza então, Antônio. Tranquilo.
Tá joia. Então, semana passada eu reparei que vocês ficaram com mais dúvida, mas eu acredito que é porque a gente ainda não tinha feito assim, essa parte prática aí, né, com números, né? Foi mais aquela explicação teórica mesmo, então acho que por isso semana passada vocês ficaram com mais dúvidas. Vamos lá então, continuando. Produto dos divisores de um número, tá? Então agora a gente não quer saber a soma dos divisores de um número. Agora a gente quer saber o produto dos divisores, ou seja, agora a gente quer multiplicar todos os divisores de um certo número. Então, consequentemente, a gente vai achar um resultado bem maior, né? Então, vocês estão vendo aqui a fórmula, então, mas eu vou explicá-la ainda, ok? Para a gente calcular, essa aqui é a fórmula para a gente calcular a quantidade de divisores. Então, como que através dela a gente vai chegar na fórmula para calcular o produto dos divisores de um número. Então, para que o produto dos divisores de um número natural também tem uma fórmula, né? Então a gente vai tomar como exemplo o 42. As duplas de fatores naturais que produzem 42 são 1 vezes 42, 2 vezes 21, 3 vezes 14 e 6 vezes 7. São os possíveis produtos com números naturais que vão dar o 42. Não tem outros. Então, a gente pode notar que o produto dos divisores do 42 vai ser 1 vezes 42, vezes 2 vezes 21, vezes 3 vezes 14, vezes 6 vezes 7. Que é a mesma coisa que 42 vezes 42 vezes 42 vezes 42. Porque todas essas duplas aqui dão 42. Então é a mesma coisa que eu fazer 42 vezes 42, vezes 42 de novo, vezes 42. Como eu tenho aqui 4 fatores iguais, isso daí pode ser escrito em forma de potência, que é 42 elevado à quarta. Então nesse resultado, esse expoente 4 é exatamente a metade da quantidade de divisores que tem o 42. Então, sugerindo que a fórmula para a gente calcular o produto dos divisores de um número natural vai ser P n igual a n elevado a qn sobre 2, ou seja, o produto dos divisores de um certo número vai ser esse número elevado à quantidade de divisores que ele tem. Por isso que está essa fórmula aqui no início, que é a fórmula para a gente calcular a quantidade de divisores de um número, onde vocês estão vendo que alfa 1, alfa 2, até alfa n são os expoentes das potências de quando a gente faz a decomposição em fatores primos, que eu chamei de, ao invés de alfa, eu chamei de A1, né? Eu chamei de A1, A2, A3 e assim vai. Só que aqui está alfa, mas é a mesma coisa. Então essa ideia é claramente generalizável para qualquer número natural, que não seja um quadrado perfeito. Agora, se for um quadrado perfeito, tipo o 36, o 9, o 25, vamos ver o que vai acontecer. Vamos pegar o 36. O 36 a gente pode escrever da forma 1 vezes 36, ou 2 vezes 18, ou 3 vezes 12, ou 4 vezes 9, ou ainda 6 vezes 6. Como todas essas duplas aqui
resultam em 36, então vamos ter 36 vezes 36 vezes 36 vezes 36. Aqui tem uma falhinha aqui, tá? Aqui é 36 também. Aqui é 36 também. Porque esse 6 vezes 6 aqui também dá 36. Então aqui também faltou um 6. Ó. Tá? Opa, peraí. Deixa eu ver se alguém entrou ali. João Vitor. Boa noite, João Vitor. Vamos lá, continuando. Boa noite. Opa, boa noite, João Vitor. Eita. Eu quero voltar aqui. Não sou borracha. Mas tranquilo. Caneta. Tá. Então, os possíveis produtos para dar 36 utilizando os números naturais vão ser 1 vezes 36, 2 vezes 18, 3 vezes 12 e 4 vezes 9. Só que aqui, esse 6 vezes 6, deixa eu só ver aqui, porque eu corrigi para 6 vezes 6, que é o lógico, né? Mas aqui ele colocou só um 6, mas eu acho que está errado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não, é 36. Aqui foi uma falha mesmo de digitação. Então, o produto dos divisores de 36 vai ser 36 elevado à quarta. Deixa eu ver porque a raiz quadrada de 36... Ele tinha considerado 6 aqui, mas não faz muita lógica não. Mas ao final, aqui eu tentei fazer a dedução, mas teve uma falha aqui, né? O produto dos divisores de um número natural, mesmo sendo um quadrado perfeito, vai ser n elevado a qm sobre 2, assim como a gente viu anteriormente. Tá? Não teve alteração, mesmo sendo um quadrado perfeito. Então agora, para a gente treinar, vamos fazer aí, descobrir qual é o produto dos divisores naturais do número 60. Tentem resolver aí. Produto. Qual o produto dos divisores naturais do número 60?
Então, pessoal, esse link que eu mandei, que eu falei do YouTube, né? Lá do meu canal do YouTube. Vocês podem tirar dúvidas por lá também. Podem utilizar como um recurso extra, né? Para tirar dúvidas. Aí eu respondo. Vamos supor que vocês estejam estudando questões das provas anteriores, por exemplo. Aí não entenderam. Aí pode me perguntar que eu faço um vídeo explicando e coloco lá no canal. Tá, já é só um exemplo, né? Ou alguma sugestão de conteúdo que seja interessante para vocês, que eu ainda não tenha colocado, ou que eu já tenha colocado, mas que seja interessante eu atualizar, até para questões assim de áudio, né? Tem uns vídeos lá que, como eu ainda estava aprendendo a carregar, né, os vídeos no YouTube, não ficaram muito bons assim, com muita qualidade de áudio. Então pode ser até do mesmo assunto que já esteja lá, só que aí eu melhoro, entendeu? Eu vou mandar para vocês também aqui um link para vocês clicarem, porque o Meet, né, ele só tem duração de 1 hora e depois tem que, aí a gente não consegue dar continuidade. Então eu vou mandar um outro link do Meet para a gente fazer o segundo tempo da aula, né? Então eu já vou mandar de uma vez antes que caia, porque se cair a gente não consegue mais se falar hoje, né? Então, Antônio achou 60 elevado a sexta. Então já vamos corrigir. Maria também achou isso. Aí, pessoal, o link para o segundo tempo é esse daí. Já deixa ele salvo fora do Meeting para ninguém perder o acesso. Tá joia? São 8 para as 9. Vamos fazer o seguinte, né? Como a apresentação vai cair já daqui a pouquinho, a gente faz uma pausa aí até de 10 minutos, né? Uma pausa de 10 minutos aí para vocês tomarem uma água, sei lá, fazer um lanche. Aqui na minha cidade aqui tá bem quente, né? Então, Antônio, o link vai terminar em 12 minutos. Aí a gente começa com esse link que eu postei, o segundo tempo da aula. A gente começa aí, né, com esse link que eu coloquei. Aí salva ele para vocês não perderem o acesso. Então, daqui a 10 minutos a gente volta. Só que não nesse link, daqui a 12 minutos, né? Igual o Antônio falou aí. Daqui a 12 minutos, aí é só vocês clicarem nesse link que eu acabei de colocar. Tá? Vou colocar de novo aí para não ter problema. Daqui a 12 minutos vocês clicam nesse link aí. Aí a gente vai ter direito a mais 1 hora. Tá joia? Aí essa aula aqui que vocês estão assistindo agora vai expirar daqui a pouquinho. Mas eu vou deixar aí só para expirar mesmo. A gente faz uma pausa aí para tomar água, que tá bem quente, né? Comer alguma coisa e volta. Beleza, pessoal? Tá joia. Até logo.
Vamos só aguardar o restante do pessoal voltar para dar continuidade. Você conseguiu fazer o exercício? Olha, vamos então calcular o produto dos divisores Então vamos calcular o produto dos divisores do 60. Então o primeiro passo decompõe 60 em fatores primos. E depois a gente escreve o 60 na forma fatorada, que fica 2 ao quadrado. Professor, Oi! desculpa atrapalhar por causa que não está apresentando. Ah, obrigado por ter avisado, ok? Obrigado por ter avisado. Agora está aparecendo? Sim. Sim, agora dá para ver. Ok. Então o primeiro passo, fazer a decomposição dos 60 em fatores primos, que vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, na verdade, vezes 3 a primeira, vezes 5 a primeira. Então, o que vocês viram lá na fórmula como alfa 1, alfa 2, alfa 3 vão ser 2, 1 e 1. Ou, que eu tinha chamado anteriormente de A1, A2 e A3, a mesma coisa. É o 2, o 1 e o 1. Então, de acordo com a fórmula que eu acabei de apresentar, o produto dos números, o produto de um determinado número vai ser
esse número elevado à quantidade de divisores que ele tem sobre 2. Então, o primeiro passo é achar a quantidade de divisores, utilizando essa primeira fórmula. Então, ó, vamos lá. Primeiro o Q de n, que vai ser que o nosso Q é 60, né? Quantidade de divisores do 60. Igual. Aí vai ser o que mesmo? Ó? É cada expoente somado uma unidade, sempre multiplicando, não é isso? Ó? Cada expoente somado uma unidade e multiplicando pelos outros. Então vai ficar 2 mais 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 1. Então, a quantidade de divisores de 60 vai ser 3 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 12 divisores. Então, na fórmula do produto de todos esses 12 divisores, vai ficar o próprio 60, né? Elevado a 12 sobre 2, que é 60 elevado a sexta. Ou seja, 60 elevado a 6 é o resultado da multiplicação de cada um desses 12 divisores. Isso que vocês tinham achado? Sim. Beleza, é muito número, né? É muito grande, né? É um valor muito grande mesmo. Beleza, pessoal, estamos quase ao final desses assuntos aí, sobre sistema de numeração, né? Isso tudo aí faz parte de sistemas de numeração. Na próxima aula, a gente já vai entrar na teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos. Tá? Isso tudo que a gente está vendo antes desse primeiro assunto, que propriamente dito do edital, é para reforçar a base, porque a gente vai precisar dessa base aí para entender esses assuntos. Mas aí na semana que vem a gente já entra no edital propriamente dito. Alguém aqui já ouviu falar nos números perfeitos? Eu nem lembro mais. Não? Então, olha só. É porque a gente está acostumado só com os números primos, né? Mas vocês vão ver uns tipos diferentes de números hoje, né? Porque isso aí tem a ver com conjuntos de números, né? Conjunto dos números primos. Agora eu vou apresentar o conjunto dos números perfeitos. Aí vocês vão ver um interessante daqui a pouco também. Mas eu não vou nem passar exercício, porque isso aqui vai ficar mais como um complemento da matéria mesmo. Então, os números perfeitos são iguais à soma de seus divisores. Então, por isso que a gente teve que fazer toda aquela revisão sobre os divisores de um número, os divisores naturais de um número. Então, por exemplo, o número 6 pode ser dividido por 1, por 2 e por 3. O número 6 pode ser dividido por esses números aqui. E quando a gente soma esses números, o resultado é o próprio 6. Ou seja, o 6 é um número perfeito. Outro exemplo, o 496. Ele pode ser dividido por 1, por 2, por 4, por 8, por 16, por 31, por 62, por 124 e por 248. Quando a gente soma todos esses números aqui, vai dar o próprio 496. Então, o 496 também é um número perfeito.
Opa, bem-vindo novamente, Antônio. Ô, Antônio, você tinha achado 60 elevado à sexta também? Foi. Ah, ok, então tá certinho. Agora eu entrei com um assunto chamado números amigos, tá? Perdão, números perfeitos. Então, os números perfeitos são números que são iguais à soma dos próprios divisores deles. Aí eu dei alguns exemplos aqui, ó. O número 6 tem como divisores o 1, o 2 e o 3. E se a gente somar esses três números, vai dar 6. Então 6 é um número perfeito. Se a gente pegar todos os divisores do 496, a gente vai achar 1, 2, 4, 8, até todos esses até o 248. Somando todos eles, vai dar o próprio 496. Então o 496 é um número perfeito. Tá? Essa que é a lógica. Não tem uma fórmula. Que nem para você descobrir igual para você a sequência dos números primos. Também não existe uma fórmula. Inclusive, até utilizando o computador, utilizando algum software que tente mostrar a sequência dos números primos, isso daí é tão caro e mesmo assim ainda não tem como descobrir, por exemplo, todos os números primos ou uma fórmula que gere esses números. Então a mesma coisa serve para esses números perfeitos, não tem uma fórmula pronta. Um matemático chamado Euclides não apenas nos presenteou com 4 desses números seletos, né? O 6, o 28, que também é um número perfeito, o 496 e o 8128. Como também inspirou as gerações seguintes de matemáticos a continuar essa busca, ou seja, ainda existem pesquisadores tentando descobrir outros números perfeitos. Então depois, como treino, não precisa ser agora não, pode ser em outro momento. Lógico, com 8.128 seria vacilo vocês provarem que é um número perfeito, né? Porque vai dar uma quantidade muito grande aqui de divisores. Mas um bom número para treinar é o 28. Então é só descobrir todos os divisores do 28, aí soma todos eles. Aí vocês vão ver que vai dar 28. E finalmente temos os números amigos também. Nós dizemos que dois números são amigos se cada um deles for igual à soma dos divisores próprios do outro. Nos exemplos vai ficar bem claro isso daí. Os divisores próprios de um número positivo n vão ser todos os divisores inteiros positivos, com exceção desse próprio número. Por exemplo, o 284 e o 220. Pois os divisores próprios de 220 vão ser... Então o que acontece? Primeiro, a gente vai descobrir todos os divisores do 220, que vão ser esses: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110. Quando a gente soma todos esses números aqui, que são divisores do 220, olha o que acontece. Vai dar 284. Agora, olha o que vai acontecer se a gente pegar todos os divisores do 284. Os divisores do 284 são 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, até chegar no 110. A soma deles vai dar 220. Então o que acontece? A soma dos divisores do 284 dá 220. E a soma dos divisores do 220 vai dar 284.
Tá? Essa soma aqui, eu não sei se talvez eu tenha me bolado na hora de explicar. Essa soma que deu 284 é a soma dos divisores do 220. Ok? E essa soma que deu 220 é a soma dos divisores do 284. Então, por isso que eles são chamados de números amigos. Acho que alguém entrou agora. Ah, não, foi só no chat ali. Então, quem descobriu esse par de números, chamado números amigos, foi o Pitágoras, aquele mesmo do Teorema de Pitágoras que vocês conhecem, para descobrir o valor da hipotenusa de um triângulo retângulo. Agora só um pouquinho sobre a história desses números amigos. Houve uma aura mística em torno deste par de números, em que estes números representavam um papel importante na magia, na feitiçaria, na astrologia e na determinação de horóscopos. Outros números amigos, além desses que eu mostrei, foram descobertos com o passar do tempo. Pierre Fermat anunciou em 1686 um novo par de números amigos formados por 17.296 e 18.416. Só que, na verdade, tratou-se de uma redescoberta, pois o árabe Al-Banna, de 1256 a 1321, já havia encontrado este par de números ao final do século VIII. Perdão, ao final do século XIII. Leonardo Euler, um matemático suíço, estudou sistematicamente os números amigos. Ele descobriu em 1747 uma lista de 30 pares, e ampliada por ele mais tarde para mais de 70 pares, mais de 60 pares. Todos os números amigos inferiores a 1 bilhão já foram encontrados. Então isso daí fica de curiosidade. Então, pessoal, essa parte de sistemas de numeração a gente finalizou por aqui. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a algum assunto de hoje ou de semana passada e gostariam de fazer uma revisão? Pode falar, Bruno. Ô, professor, foge um pouquinho do assunto, mas ainda é numeração. Existe uma fórmula para descobrir os números palíndromos? Olha, normalmente esses conjuntos de números não possuem fórmula não, tá? Eu posso até dar uma pesquisada mais a fundo aí pra você, mas a princípio não, tá? Quase nenhum desses tipos de conjuntos de números especiais tem como. Nem para os números primos tem. Entendi. Joia? Era só isso mesmo, obrigada. Tá joia, de nada. Mais alguém? Antônio, Sandra? Então vamos adiantar um pouco sobre a teoria dos conjuntos, que está no edital da SpaceX, é o item número 1 do edital. A gente faz uma introdução hoje e dá continuidade semana que vem, ok? Então, pessoal, deixa eu só pegar umas provas da SpaceX aqui para vocês entenderem perfeitamente o que interessa para vocês da parte de conjuntos. Porque, apesar do conteúdo de teoria do conjunto ser grande, mas existe ali algo que é o que realmente interessa. E eu vou mostrar isso pelas próprias questões que a SpaceX cobra.
E fazendo isso que eu vou mostrar, a gente vai ganhar muito tempo, porque vocês vão estudar o que realmente interessa e o que realmente vai ser cobrado disso. Ao invés de estudar 80% aí de assuntos que não irão cair com certeza, a gente vai focar em 20% desse assunto, mas que desses 20%, a probabilidade de cair 80% na prova é grande. Vocês vão ver, olhando aqui. Eu vou pegar umas provas anteriores da SPSEX para vocês entenderem. Essa prova aqui é de 2022. Aqui está um exemplo, tá? Se a gente... Peraí, deixa eu só ver se eu estou apresentando. Só dá para vocês enxergarem aí a prova? Sim, tá tudo de boa. Beleza. Ok, então. Então, ó, vejam bem as alternativas, ó. Tudo isso daqui que eu marquei nas alternativas, vocês aprendem em teoria de conjuntos, que é o primeiro assunto do edital. Então, esse primeiro assunto do edital vai servir para quando vocês resolverem algum problema, independente de qual problema for, vocês saberem qual alternativa marcar. Não vai cair uma questão que seja diretamente sobre conjuntos. Esse assunto é importante porque quando vocês forem resolver uma função, que é essa daqui, que eu ainda vou explicar, esses resultados vão ser dados em intervalos. Esses intervalos aqui, ó, essas formas de expressar em colchetes, união de intervalos, tem que entender o que significa isso daqui. Isso tudo se aprende em teoria dos conjuntos. Então tem que ficar claro que a gente não pode perder muito tempo resolvendo questões sobre conjuntos, mas sim entender os símbolos desses conjuntos. Porque senão o que vai acontecer? Às vezes o candidato vai conseguir resolver um exercício sobre funções, mas pode ficar perdido em qual alternativa marcar, porque às vezes ele não compreendeu bem a teoria dos conjuntos. Deixa eu ver outro exemplo. Com certeza vão ter outros. Olha só, que interessante. Isso aqui é uma questão recentíssima, né, de 2022, sobre polinômios. Mas olha só, o que tem nas alternativas? Não adianta você saber polinômios. Você vai achar o resultado, esse resultado é o quê? É um número primo? Né? É um inteiro primo? Então por que eu falei sobre números primos? Olha só a forma que eles cobram. É um número irracional? É um quadrado perfeito? É um cubo perfeito? É um múltiplo de 5? Então toda essa parte introdutória que eu falei sobre números primos, eu cheguei a fazer alguns comentários sobre quadrados perfeitos. Então tudo isso é válido porque é a base para compreender a prova como um todo. A questão era sobre polinômios. Então às vezes a pessoa estudou polinômios, achou a resposta correta, mas se perdeu aqui na hora de marcar a alternativa porque às vezes esqueceu, não sei, ou não estudou, ou não revisou o que é um múltiplo de 5, por exemplo. Então,
deem um print, ou se não, anota no caderno. Isso daqui, ó, é interessante estar recordando, né? Os números primos, o que é um número irracional? Faz uma revisão. Todos esses assuntos aqui, ó, sem exceção, tudo isso daqui é do ensino fundamental. Aqui o enunciado do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio. Só que todos os itens das alternativas é do ensino fundamental. Então isso aqui tem que estar sempre revisando. O que é um quadrado perfeito? O que é um cubo perfeito? Múltiplo de 5, múltiplo de 10, múltiplo de 6 e por aí vai. De 2. Deram um print aí? Ou se não escreveram no caderno? Isso que eu circulei? Sim. Olha aqui, ó. Essa simbologia aqui é uma simbologia que se aprende em teoria dos conjuntos. Esse uso aqui do colchete ao contrário, do colchete da forma assim convencional. A questão em si é a questão de equações trigonométricas, mas precisa de conhecimento de teoria dos conjuntos. E se a gente pegar outras provas da SPSEX de anos anteriores, a gente vai ver acontecer isso de novo. Isso vai acontecer sempre. Não tem uma questão aqui que vai ser diretamente sobre conjuntos, tá? Isso não vai acontecer. Mas vai precisar aplicar para entender as alternativas. Eles gostam muito de fazer isso. E eu já percebi que isso é bem recorrente. Então, já sabendo disso... Então, já sabendo disso, a gente vai conseguir ir direto ao ponto. Tá? É muito importante, então, o entendimento dessa nomenclatura. Então, pessoal, vamos então iniciar a teoria dos conjuntos falando sobre a parte introdutória dos conjuntos, tá? Então, todo conjunto possui elementos. E um conjunto é geralmente representado por letras maiúsculas, tá? Quase sempre. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho um conjunto, é um conjunto A. Esse conjunto A é representado por uma letra maiúscula, das cores da bandeira do Brasil, né? Então o V é representado a cor verde, o A o amarelo, o Z a cor azul e o B a cor branca. Então o conjunto A vai ser igual a V, A, Z e B. Podem reparar que esses elementos do conjunto são representados por letras minúsculas, tá? Então, os elementos do conjunto são representados por letras minúsculas e o conjunto com uma letra maiúscula. Quando a gente fala de pertinência, é a relação entre um elemento desse conjunto e o próprio conjunto. Então, aqui eu estou dizendo que o elemento V pertence ao conjunto A, ou seja, ele está dentro do conjunto A. Da mesma forma, o A minúsculo pertence ao conjunto A, o Z e o B também.
Agora, como na bandeira do Brasil não tem a cor marrom, se a gente simbolizar a palavra marrom por um M minúsculo, então a gente vai dizer que M não pertence ao conjunto A, ok? Então, mais reforçando que na prova de vocês não vai ter questão assim para vocês dizerem se um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Mas nas alternativas pode aparecer, por exemplo, você vai resolver uma questão sobre funções, aí nas alternativas vai estar assim, letra A, o resultado pertence ao conjunto dos números racionais, pertence ao conjunto dos números naturais. Então tem que ter sempre essa questão em mente. Falando sobre igualdade de conjuntos, dois conjuntos A e B são iguais se todos os elementos de A, ou seja, do conjunto A também, pertencem ao conjunto B. E todos os elementos do B têm que pertencer ao conjunto do A. Então, um exemplo. Aqui a gente tem um conjunto com os elementos A, B e C, e aqui B, C e A. A ordem não importa, são os mesmos elementos. Então, é o mesmo conjunto. Aqui, apesar da gente ter elementos repetidos, mas continua sendo A, B e C. E aqui também, C, A e B. Então, todos esses conjuntos aqui são iguais, mesmo com alguns elementos repetidos nos conjuntos. Agora, o que é um subconjunto? Subconjunto é uma relação de inclusão. É quando tem um conjunto dentro de um conjunto maior. Então, um exemplo aqui bem clássico. Eu posso exemplificar essa situação aqui da seguinte forma. Esse conjunto A é bom que vai ter agora uma... Fica até de revisão. Isso que eu vou mostrar agora. Esse conjunto A pode ser, por exemplo, o conjunto dos números naturais. Tá? Quem são os números naturais? Então, N maiúsculo, né? Então, a gente, para fins assim, da prova da SPSS e do ensino médio, a gente começa no 0, né? Aí vai contando de 1 em 1. Esses são os números naturais. É bem basicão, só que é esse basicão que vai aparecer nas alternativas. Todos esses números, eles além de serem naturais, eles são inteiros, né? São inteiros positivos. Então eu posso dizer que esse B aqui é o conjunto dos números inteiros. Quem são os números inteiros? Começa lá no menos infinito, aí vai ter menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o mais infinito. Ou seja, todos os naturais fazem parte dos inteiros também. A diferença é que no conjunto dos números inteiros nós temos também os negativos. Mas, como todos os naturais fazem parte dos inteiros, então a gente diz que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Acho que desse jeito ficou bem simples de entender, né? E a gente pode dizer também, acho que entrou alguém. Deixa eu ver se entrou alguém. Não. Entrou não. Vamos lá. Então, toda vez que um conjunto é subconjunto de outro conjunto, a gente usa essa nomenclatura aqui, ó, que significa estar contido. Então, no exemplo que eu acabei de dar ali,
o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. A parte aberta é voltada para o conjunto maior, né? Eu poderia escrever isso dessa forma. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Dessa forma aqui, eu pronuncio contém. E dessa forma aqui, eu pronuncio está contido. Alguma dúvida antes de eu prosseguir? Pessoal, Até agora eu tô entendendo. beleza. Antes de eu dar continuidade aqui, deixa eu só dizer uma coisa aqui, ó. É importante, né, que assim como vocês estão presentes hoje, vocês permaneçam presentes em todas as aulas. Vejam que tem bastante coisa aqui para vocês revisarem, né? Tem muita coisa sobre funções, análise combinatória, probabilidade. A minha ideia é que a gente conclua isso daqui tudo, né? E que a gente, além de concluir isso tudo, ainda tenha tempo para trabalhar só questões de provas anteriores, antes da prova do ano que vem, né? Aí alguém pode pensar assim, pô, mas é só ano que vem, tem bastante tempo. Mas não é bem assim, né? Vocês no colégio levaram 3 anos para ver isso daqui tudo. E a gente tem menos de um ano para revisar isso tudo e ainda fazer exercício. Então é importante que vocês sempre estejam presentes, não só para aprender ou revisar todo esse conteúdo aqui da prova, mas também para o projeto ter continuidade, né? Quanto mais alunos presentes, mais o Estado vai entender que tem candidatos interessados, né, no curso, né, não só na prova da SpaceX, mas principalmente no curso que está sendo oferecido, né. Então, se de repente os alunos começam a sumir, aí pode ser que uma hora o projeto seja prejudicado, né, no sentido de ter continuidade. Beleza, pessoal? Aí eu vou aceitar sugestões de vocês também, tanto lá no canal quanto até aqui durante as aulas também, para a aula ser sempre dinâmica, vocês participarem também, não ficar aquela coisa assim de só eu falar, mas assim dar espaço para vocês tirarem dúvidas, trazerem questões, não necessariamente para eu resolver na hora, mas vocês podem trazer, aí eu resolvo na aula seguinte, entendeu? Ou eu faço um vídeo e posto lá no link que eu mandei para vocês no YouTube. Inclusive quem chegou depois e puder se inscrever lá vai ser interessante tanto para vocês no sentido de conteúdo, né? Quanto para mim também, um ajuda o outro. E vocês vão ter conteúdo, vão poder tirar dúvidas, vão poder ter um espaço a mais para se interagir comigo e por aí vai. Então, vamos nessa. Então, dado um conjunto A, podemos formar um conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A. Esse conjunto é chamado conjunto das partes de A e é indicado por P de A. Tá? Então, quem que é o conjunto das partes de A? Vai ser o conjunto que tem todos os subconjuntos de A. Então, num exemplo, ficaria exatamente assim. Ó. Se o conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3, então um exemplo do conjunto das partes de A poderia ser esse conjunto aqui. Ó. O conjunto vazio, que é representado por esse símbolo. Pessoal, deixa eu só fazer um comentário aqui sobre o conjunto vazio. Ou a gente representa assim, o conjunto vazio, ou representa assim, ó. Tá? Isso daqui, ó, não é conjunto vazio. Isso daqui é um conjunto unitário porque existe um símbolo
dentro desse conjunto aqui, ó. Então, eu não posso representar assim. Ou eu represento assim, ou assim. Outra observação. Todo conjunto vazio, é subconjunto de um conjunto qualquer. Tá? Todo conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto que vocês possam imaginar. Aqui eu tenho vários conjuntinhos unitários, né? Aqui eu tenho só o 1, só o 2, aqui só o 3. Aí eu tenho as duplas também, ó. 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Aí aqui, olha só que interessante, ó. A gente tem um subconjunto com os mesmos elementos do conjunto A, né? 1, 2 e 3. Aí vem uma outra observação. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Né? Olha que interessante, né? Então, por exemplo, o conjunto dos números naturais é subconjunto dele mesmo. Vamos falar sobre interseção, união e diferença. Nós temos o símbolo da interseção é esse U de cabeça para baixo. Então, de vez em quando eu vou falar, vou revisar umas coisas assim que são bem fundamentais, mas é justamente porque a gente tem que contar que nem todo mundo está sempre atualizado de tudo, né, na matemática. Então, às vezes, é importante resgatar esses conhecimentos aí mais fundamentais, né? Então, esse símbolo aqui representa a interseção entre dois conjuntos. Então, mais uma vez aqui, ó, letras maiúsculas representando os conjuntos. A interseção vai ser sempre os elementos em comum aos dois conjuntos, tá? Sempre. Então, aqui, ó, vai ser sempre um elemento x, tal que esse símbolo aqui, ó, essa barra, vocês vão ver muito quando a gente entrar em funções. Significa, a gente lê assim, ó, tal que. Então, x, tal que x, pertence ao conjunto A e esse mesmo elemento x pertence ao conjunto B. Então, isso daqui tudo para dizer que é o que aparece nos dois ao mesmo tempo, né? De uma maneira assim, bem simples, né, e fácil de entender, a interseção que aparece nos dois ao mesmo tempo. Aqui a gente tem um exemplo em que a interseção é o próprio subconjunto A, né? Porque todos os elementos do A fazem parte do B. Então a interseção vai ser o próprio conjunto A. E aqui uma terceira situação de interseção, que é quando a gente tem um conjunto vazio como interseção, ou seja, não vai ter elementos comuns entre o A e o B. Tá? Então aqui pode ser, por exemplo, o número 1, o 2 e o 3, e aqui eu posso ter o número 4, o 5 e o 7. Não tem nada em comum aos dois conjuntos. União de conjuntos. O símbolo de união é esse símbolo aqui que parece a letra U maiúscula, né? Então a união entre dois conjuntos vai ser o quê? Ó, isso daqui é importante, ó, esse OU, tá? A união de um elemento X, a união entre dois conjuntos A e B vai ser X tal que esse X pertença ao conjunto A ou ao conjunto B. E a gente vai representar todos eles no único conjunto. De uma forma assim, bem simplificada, a união entre dois conjuntos é a gente colocar no único conjunto o que tem tanto em um quanto no outro. Tá? Independente se repete ou não, é a gente colocar tudo que tem nos dois conjuntos num conjunto só.
De fato, a gente está unindo. Até quando não tem interseção, você vai unir tudo que tem no um, tudo que tem em um, tudo que tem no outro. Pessoal, esse ou aqui, ó, tem que ficar bem destacado, tá? Tanto esse ou quanto esse e, tá? Eu vou até escrever aqui porque e seria até interessante vocês colocarem no caderno ou dar um print ou de alguma forma registrar, tá? Esse e e esse ou são conectivos que vão nos auxiliar bastante, não só na parte de conjuntos, como em análise combinatória, como também em probabilidade. E eventualmente outros assuntos ainda. Tá? Então a base está aqui, tá? Nesse exato momento aqui da aula, já está a base para isso. Né? Porque essas noções aqui, dessas operações com conjuntos, vai auxiliar muito na análise combinatória, em probabilidade. Então, vários assuntos de lá, tanto da análise combinatória quanto da probabilidade, a gente vai ter que associar o e como uma interseção. E o ou a gente vai ter que lembrar que é a união. Aí vocês vão lembrar, né, que o e, por que o e multiplica, né? E por que quando a gente tem um problema envolvendo o conectivo ou, a gente vai somar. Então a gente soma probabilidades, né, quando aparece o ou, e multiplica quando aparece o e. Então a lógica está aqui, justamente aqui, ó, nessa parte de conjuntos, né? O que é essa região aqui que eu pintei de azul? É a interseção, né? É o que aparece em um e no outro. Agora, qual que é a lógica aqui, ó, na união? É o que aparece em um ou no outro. Ou seja, no conjunto união, vai ter sempre um elemento que vai estar ou no conjunto A ou no conjunto B. E aqui, quando a gente vai montar o conjunto da união de A com B, né, por exemplo, 3, 4, 5 e 6. A união é quando a gente... Então, a união com B é o quê? É você escrever tudo no conjunto só. 3, 4, 5 e o 6. Qualquer elemento que eu escolher aqui desse conjunto vai fazer parte do A ou do B. E o que a gente fez aqui? A gente somou. Somar no sentido de juntar os dois conjuntos. Então, por isso, a ideia de somar quando tem algum problema envolvendo o conectivo ou, tanto na análise combinatória quanto na probabilidade, e multiplicar quando tem o conectivo e, também na análise combinatória e na probabilidade, justamente por causa dessa ideia aqui de conjuntos, tá? Justamente por isso. Beleza, a chamada está terminando, que avisou ali, mas a aula já está acabando também, então não tem problema, vai dar tempo de explicar tudo. Hoje a gente vai finalizar aqui, ó, nessa parte aqui, ó, diferença de conjuntos. A diferença é representada pelo sinal de menos, né? Então a diferença entre conjuntos, por exemplo, o conjunto A menos o B significa você tirar do A, você vai tirar do conjunto A o que tem no B. Essa é a forma mais prática que tem de entender. Ou seja, x tal que x pertence ao conjunto A, só que não pertence ao conjunto B. Então seria toda essa parte laranja aqui, ó. Se a gente perceber, a gente está arrancando a interseção, né? Quando a gente tira a interseção, a gente tem o A menos B. Aqui nessa outra situação de diferença, a gente tem
um conjunto vazio, né? No A menos B. Por quê? Como que eu vou tirar aqui do A o que tem aqui, ó? Vamos dar Opa. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que aqui tem o 2 e 1. E aqui o 3. O 3 e o 5. Ó, nem o 3 e nem o 5 fazem parte do A. Então, é um conjunto vazio aqui, tá? Não tem como... Aqui vai ser literalmente um conjunto vazio, né? Porque para você tirar aqui, o que a definição, né? É o elemento que pertence ao conjunto A, só que não pertence ao conjunto B. Né? Qual que pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B aqui? Não tem, né? Nunca vai ter. Né? Nesse tipo de situação aqui, ó, nunca vai ter um elemento que pertence ao conjunto A, só que ao mesmo tempo não pertence ao conjunto B, porque todos esses dois elementos aqui, ó, tanto o 2 quanto o 1, pertencem ao conjunto B. Então vai contra a definição de diferença, então vai ser sempre conjunto vazio nesse tipo de situação aqui. Agora nesse caso aqui, ó, se eu tenho dois conjuntos que não têm interseção, como que vai ficar a diferença? Tem que pertencer ao A e não pertencer ao B. Então, qualquer elemento aqui desse conjunto A pertence ao A e não pertence ao B. Então, o resultado da diferença aqui vai ser o próprio conjunto A. Então, anota isso daqui, ó. Por essa definição, é impossível errar qualquer problema envolvendo diferença de conjuntos, tá? É só lembrar que a diferença vai ser os elementos que pertencem ao conjunto A e desses mesmos elementos, só que não pertençam ao conjunto B. Ok? Outro exemplo aqui, ó. Essa situação aqui, ó. A menos B vai ser o quê? Toda essa região cinza. Por quê? Todos os elementos aqui dessa região cinza, por exemplo, o 3, o 4, vou inventar mais um aqui, o número 1. Tá? Imagine que eles estejam somente aqui na região cinza. Então vamos voltar para a definição. Eles vão pertencer ao conjunto B, né? Só que nenhum deles pertence ao conjunto A. Então, aqui nós temos A menos B. São os casos possíveis aí para a diferença de conjuntos. E na semana que vem, nós vamos dar continuidade a conjuntos numéricos. Eu já adiantei hoje eu já revisei hoje números naturais. Números naturais com esse símbolo aqui de asterisco, com esse símbolo do asterisco, significa que está excluindo o zero, tá? São os naturais menos o zero, ok? Só para a gente encerrar essa parte dos números naturais. Eu recordei com vocês sobre os números inteiros, que é representado pela letra Z maiúscula. Ele envolve os negativos, os inteiros negativos, o zero e os naturais, formando o conjunto dos inteiros. Expliquei isso daqui também, ó, que os números naturais estão contidos nos números inteiros. E semana que vem eu comento um pouco sobre isso daqui, ó, sobre números opostos e módulo, ou valor absoluto. Semana que vem eu vou explicar sobre isso daqui e a gente vai dar continuidade. Tá falando sobre números racionais, irracionais. Alguém vai falar, pô, mas isso daí é tranquilo. Mas a questão é que precisa revisar, porque conforme nós vimos agora há pouco nas
nas questões anteriores, né, de provas anteriores. Deixa eu colocar lá de novo. É justamente o que eles gostam de cobrar nas alternativas, né? Ó, uma prova de 2022, ó, bem recente, desse SpaceX. Olha como é que eles vão cobrar essa parte de números naturais, inteiros. Aqui, ó. Aqui na letra B está falando sobre números irracionais. Isso a gente vê justamente nessa parte que eu estou explicando. É bem nessa parte. A gente vai ver isso aqui, ó. Números irracionais. Eu vou explicar semana que vem. Olha, na prova, ó, irracionais. Então, mesmo que você estude a fundo polinômios, se esqueceu que são números racionais, pode perder a questão aí, não por falta de conhecimento, mas porque não recordou essa parte bem básica, né? Números primos, irracionais e por aí vai. Então, pessoal, por hoje é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Acharam legal a aula de hoje? Deixa eu ver, parece que o Antônio fez uma pergunta ali. Esse é um assunto que vai servir de base para outros temas. Exatamente, serve de base e além de forma assim, bem direta, estar nas alternativas, né? A gente vê, pô, a gente está resolvendo uma questão de polinômios. Parece que não tem nada a ver, né? Com números primos, números racionais. Mas aí vai lá os organizadores da SpaceX colocam bem nas alternativas lá. Só para ver mesmo se o candidato sabe o básico, né? Ela não quer saber se ele sabe só resolver polinômios ou equações trigonométricas, mas eles querem ver também se todos estão sempre atualizados em relação à base mesmo. Beleza, Tom? Obrigado aí, tá? Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui, 10 horas da noite. E vejo vocês, então, terça-feira que vem. Boa noite a todos aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Até. Fica com Deus aí. Amém. Boa noite.